Salmo 95, nós vamos ler o versículo 1 e 2. Salmo 95, versículo 1 e 2. Salmo 95, versículo 1 e 2. Vou pedir para o irmão Almer nos realmente ler esse versículo para nós. Versículo 1 e 2. Salmo 95. Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face, com louvores, e celebremos com salmos. Amém. Obrigado. Temos um convite. O salmista, ele começa realmente nos convidando à adoração com alegria, com gratidão. Ele chama Deus de rocha da nossa salvação, aqui no versículo que foi lido, para nos lembrar, irmãos, que assim como a rocha é firme e inabalável, assim também é o Senhor da nossa vida. Ele é firme, Ele é inabalável. Quando nos reunimos realmente para cultuar Deus, não viemos aqui apenas para assistir o culto, vou lá assistir o culto. Não, nós viemos aqui realmente para participar ativamente. Nós viemos aqui para levantar a nossa voz em adoração, a levar o nosso coração, abrir o nosso coração e reconhecer tudo o que Ele já fez na nossa vida e também o que irá fazer. Então, esse momento é o momento em que nós nos reunimos realmente para adorar a Deus, que possamos entrar realmente aqui, nesse lugar, neste momento, mas com o nosso espírito de gratidão ao Senhor, por tudo que Ele tem feito, celebrar, não apenas pelas bênçãos que nós temos recebido, não apenas realmente celebrar porque Deus fará algo na nossa vida, não, mas o principal é aquilo que Deus é. Deus, Ele é a rocha da nossa salvação. Irmãos, nós precisamos realmente louvar o Senhor, porque Ele é digno de toda adoração. E se nós estamos aqui essa noite, o Senhor nos permitiu chegar e poder realmente cultuar Ele, celebrar Ele com alegria de coração. Então o salmista diz assim: vinde. Então é um convite, nós estamos aqui, e realmente nós possamos cantar ao Senhor, que nós possamos com alegria, realmente dizer que Ele é digno de louvor, de honra e toda glória. Que nessa noite Deus possa ser honrado, glorificado e exaltado entre nós. Feche seus olhos, vamos buscar a presença de Deus, que você possa orar aí no seu lugar, junto comigo, agradecendo a Deus, porque Deus, Ele é o único, Ele é o digno de todo louvor, de toda adoração. Peça para Deus falar ao seu coração essa noite, através dos cânticos, através da palavra, que nós possamos adorar o Senhor e que você possa estar aqui realmente em espírito e em verdade. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, de chegarmos aqui neste lugar mais uma vez para poder cultuar o Senhor. O Senhor nos trouxe até aqui, ó Pai, para realmente falar conosco, que nós possamos cultuar o Senhor com alegria, que nós possamos, ó Pai, esquecer o que ficou lá fora, os problemas, as dificuldades, mas que nós possamos estar aqui com o coração aberto, que nós possamos, ó Pai, essa noite adorar o Senhor em espírito e em verdade, que nós nessa noite, ó Pai, possa engrandecer o Teu nome, como o salmista diz: vinde, adoremos, jubilemos ao Senhor com alegria, que possa haver alegria, meu Pai, na nossa vida neste momento, porque nós estamos na presença do Senhor, que é um Deus tremendo, um Deus grande, um Deus do impossível. Como o salmista diz, ó Pai, o Senhor é a rocha da nossa salvação. Nós precisamos, ó Pai, realmente se recorrer ao Senhor. Nós precisamos estar perante o Senhor. Somente o Senhor, ó Pai, realmente para nos fazer realmente caminhar todos os dias. E somente o Senhor, meu Pai, tem feito maravilhas no nosso meio, na nossa família. Então eu agradeço pela semana que passamos, eu agradeço pelo suprimento, eu agradeço por cada irmão aqui, ó Pai, por cada família, agradeço por essa igreja. Que o Senhor, ó Pai, realmente nos abençoe essa noite.
e que teu nome seja engrandecido, ó Pai. Fale conosco, nos abençoe, e que a tua igreja possa cantar com alegria essa noite, que a tua igreja possa exaltar o teu nome, que a tua igreja, meu Pai, possa sair daqui diferente como entrou. Por isso eu peço ao Senhor que o Senhor sonde cada coração que está aqui. Se porventura tem alguém vindo, meu Pai, que o Senhor possa proteger, guardar e trazer em segurança. Mas se não tiver, que o Senhor possa também guardar, proteger. O Senhor sabe, meu Pai, por que não estão aqui, cada irmão. Está nas tuas mãos. Mas louvado seja o Senhor pelas nossas vidas. Louvado seja o Senhor porque nós estamos na tua presença essa noite. Esteja nos abençoando, receba o nosso louvor. Essa é a minha oração, Pai, que eu faço em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos cantar, vamos colocar de pé, irmãos. E esse cântico fala: a tua igreja canta. Nós possamos realmente cantar ao Senhor com alegria. A tua igreja canta. A estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor, aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele o louvor. Pra sempre, amém.
dizer que Ele é o Rei. Que a nossa voz nós possamos adorar o Senhor, exaltá-lo. Que a igreja possa cantar isso, né? Declarar que o Senhor é Rei, que o Senhor é grande. Vamos realmente soltar nossa voz e declarar que Ele é Rei. Vamos cantar bem alto. Então, nesse momento, irmão, nós vamos sair do nosso lugar, cumprimentar os nossos irmãos. O pastor vai colocar a música dos visitantes. Como nós não temos visitante, mas você é especial aqui. Então, sai do seu lugar, cumprimente o seu irmão, dê um abraço nele. É bom te ver aqui, é bom estar aqui. Então, vamos sair do lugar, cumprimentar uns aos outros. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. O pastor vai chegar e vai dar os recados dessa noite. Boa noite, irmãos e irmãs, a paz a todos. Graças a Deus por estarmos na casa do Senhor. Vamos às nossas comunicações dessa semana. Começando na terça-feira, com os encontros das irmãs. Vai ser aqui da igreja mesmo, né? Terça-feira, então, está aqui com as irmãs. Na quarta vai ter o ensaio? Sim, então o ensaio coral da quarta-feira. Então, terça-feira as irmãs, da comissão feminina. Na quarta-feira o ensaio do coral. Na quinta-feira o nosso encontro com Deus, lá na nossa casa, né? Na sexta-feira não temos nada. No sábado nós temos dois trabalhos, né? Temos o trabalho dos jovens, que é o encontrão lá em Ribeirão, hoje começa às 8, 9 da manhã e termina às 6 horas da tarde, né? A inscrição é R$50, que inclui o café da manhã, o café da tarde e o almoço. A parte da manhã, a parte de pregação, a parte de
workshops que vai ter para os jovens. E depois o almoço ele é livre para a galera jogar, brincar, competir, etc. e tal. Vai ser lá em Ribeirão, né? Sábado que vem. E aí todos os jovens da nossa associação estarão passando o dia inteiro lá em Ribeirão, lá no Encontrão. E também às 12h30 nós temos o Ministério Infantil, né? Às 12h30, temos na nossa agenda o Ministério Infantil das 2h30 às 4h, aqui na igreja mesmo, né? No sábado que vem. Depois nós temos no domingo de manhã, explorando a palavra, estamos estudando o livro de Filemão, né? Hoje estudamos o verso número 5 dele, 4 e 5. Então é importante a gente estar acompanhando, não perder, né, a fiada do estudo, porque aí você fica meio perdido quando volta, né? O que a gente já tratou de Filemão, né? E no culto da noite, como estamos fazendo hoje, nós teremos um culto, como estamos fazendo hoje, para agradecer ao Senhor, louvar o nome do Senhor nosso Deus, ouvir a palavra do Senhor e estarmos em comunhão com o Senhor e com os irmãos. Amém? Então eu acho que são esses nossos avisos, né? Devemos colocar. Os irmãos estejam sempre lembrando também, não sei se tem aí, mas não precisa pôr se tiver também, a questão do nosso cantinho, vamos chamar de cantinho, né? O nosso cantinho, nosso terreninho, que a gente possa, o Senhor Deus nos dá um canto para a gente poder levantar uma casa para Ele e termos o nosso cantinho também, e não pagarmos mais aluguel. Acho que todo sonho de uma pessoa é ter o seu cantinho, né? Não importa se é um quarto e cozinha, sendo seu, já é uma bênção, né? Você morar no palácio e ficar pagando aluguel, que não é seu. Então, a gente precisa ter o nosso cantinho. Pode ser simples, mas é nosso, né? Então, que o Senhor Deus nos abençoe nisso, olhe por isso. Não vamos desanimar, mas vamos prosseguir nisso, né? Quem sabe uma hora o Senhor Deus falar, meu Deus, esse povo ora muito, deixa eu responder logo, né? E assim Deus faz um milagre e nos dá um cantinho, né? Seja ele onde for. Amém? O que mais nós temos? É um momento missionário, né? Então vamos ouvir o momento missionário de hoje. Graça e paz, igreja. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Eu sou a Esther, missionária em nome de Jesus, lá em Cândido Monta. Estamos servindo a Deus para que a gente possa alcançar cada vez mais almas, pessoas para que possam ter transformação de vidas. Eu agradeço a Deus por cada promotoras que estão aqui, que vocês possam nos dar força e fazer aquilo que realmente Deus colocou no coração de vocês. Amém? Agora o restante é comigo. Graças a Deus, irmãos. Quero agradecer a Deus porque Ele nos fazia até aqui. Eu nunca fiz isso, mas eu quero fazer hoje. Quero agradecer ao meu pastor Paulo e Davi Rech, que nos mentoreou no início da nossa carreira como jovens na igreja. E hoje, depois de 40 anos, somos
Deus nos deu o privilégio de falar do amor de Jesus Cristo para ela. E ela disse: eu quero esse Jesus. Hoje ela tem 91 anos, está conosco da igreja. Para a bênção de Jesus, ela não gostava nem de pastor. E ela disse para nós o quê? Que ela quer fazer com que a gente se torne filhos dela. Ela queria pegar a gente para levar para a casa dela. Como o amor de Deus, ele entrou no coração, como ele age, ele faz para a gente unir cada vez mais. É por isso que nós estamos aqui, nós somos um, porque o amor de Jesus é um. Cada um de vocês é importante para nós. Que vocês continuem orando pela nossa obra. Amém? Amém? Amém. Quando vocês ouvem o momento missionário, como é que você se sente? A pergunta. Sente nada? Sente desmotivado? Sente motivado? Sente desafiado? Como você sente? Nós, batistas, somos frutos de trabalho missionário. Desde quando saímos da Inglaterra e fomos para os Estados Unidos, para o Novo Mundo, e depois, quando começaram a chegar os primeiros missionários no Brasil, nós somos frutos do trabalho missionário. Esse trabalho desse que está começando aí, Canto em Mota, e hoje nós vimos lá a postagem de Altinópolis, glória a Deus por isso. É assim. Nós não somos 9.000 igrejas do nada, é trabalho de missões. Nós somos 1.800.000 batistas da convenção do nada, é trabalho de missões. Se a gente quiser chegar a algum lugar, a gente tem que sair. Ninguém vem para a igreja ficando em casa. Ninguém vai trabalhar ficando em casa. Ninguém vai trabalhar ficando na cama. Você tem que levantar e ir. E graças a Deus que Deus levanta homens e mulheres para fazer o seu trabalho de missões, né? Se doando, se entregando, deixando muitas coisas. Uma das mensagens hoje que falava lá nos grupos é sobre os missionários. Alguns deles que estão longe dos seus parentes, longe dos seus filhos, comemoram o Dia dos Pais sozinhos, longe de todos. Por quê? Porque eles pagam o preço de missões, de fazer algo diferente. E assim é. Muitas pessoas pagam um preço muito alto para servir o reino. Eles saem da sua comunidade, da sua região, do seu local, da sua cultura, do seu mundo, e vai em outros mundos, longe, distante, outros povos, outros pensamentos, e ele faz isso por cumprimento do amor de Deus, para alcançar pessoas. Porque ele paga o preço. O missionário paga o preço. Um preço alto. Muito alto, deixando muitas coisas. Se nós olharmos, né, alguns vídeos da Missão Novas Tribos, Oásis de Socorro, a gente vai ver isso. Coisas que você falaria, eu não viveria assim. Não viveria. Mas são pessoas que Deus chamou, e eles obedecem o chamado, né, que Deus colocou na vida deles. Então esse mês ainda a gente vai passar os vídeos de missões estaduais, que já está acabando, né, nesse mês de agosto, e no mês que vem nós já começamos a falar de missões nacionais. Os nossos missionários que estão em todo o Brasil, né, do norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, em vários locais, fazendo a obra de missões. Que Deus abençoe. Ore pelas missões, ore pelos missionários, contribua com missões, para que a gente tenha mais pessoas se dedicando para a obra missionária e a obra do pastorado também. Né? Temos mais? Terminamos, né? Ok. Pedidos de oração, alguém tem pedidos? Amém? Ó Deus, meu Pai, nos colocamos diante do Senhor, agradecido, meu Deus, pelo dia que o Senhor nos concedeu, por tudo que fizemos até aqui. Obrigado, meu Pai, por estarmos aqui pela manhã, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, pelo descanso, obrigado, Deus, por estarmos aqui agora. Ó Deus, obrigado pelo Teu cuidado, pela Tua proteção, pelas Tuas bênçãos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado paz. Obrigado, Deus, pelo Teu cuidado, pela Tua presença.
na esperança de que o Senhor responderá ao Deus as nossas orações da maneira como o Senhor quer. Talvez falando sim, talvez falando não agora, talvez falando que o Senhor tem outra coisa em mente, mas o fato é, ó Deus, que aquilo que imaginamos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós sonhamos, eu sei que muitas vezes não será como pensamos, mas, ó Deus, sabemos que o Senhor tem sempre o melhor para nós. Mesmo que para um momento a gente não entenda o seu silêncio ou o seu não agir, mas sabemos que o Senhor tem propósito. E eu sei que no momento certo o Senhor agirá e fará aquilo que é a tua vontade. Ó Deus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim nos céus e na terra. Seja feita a tua vontade nas nossas vidas, na vida dos teus filhos e filhas. Ó Deus, não seja feita a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. E que o Senhor nos ensine a entendermos isso, porque a nossa vida, o viver é Cristo. Que o Senhor nos ensine, ó Deus, nos mostre, através da tua palavra, que a gente tenha a capacidade de entender e praticar aquilo que está escrito na tua palavra. Ó Deus, ajude-nos, ó Deus, nas nossas fraquezas que são tantas, nas nossas dúvidas, nos nossos anseios. Trabalhe na nossa vida, Senhor, na vida da nossa família, na vida de pessoas que nós amamos, na vida de pessoas que nós queremos tanto. Que o Senhor trabalhe, haja, Deus, de uma forma que o Senhor possa fazer transformações, não somente na vida de pessoas outras, mas também em nossas próprias vidas, sendo transformadas dia a dia pelo poder do teu Espírito Santo, pela tua palavra, pela tua presença. Nos abençoa, Pai, do segmento desse culto, que o Senhor olhe para nós e ache que aquilo que o Senhor diz na tua palavra, que o Senhor busca aqueles que adoram em espírito e em verdade. Que o Senhor ache no nosso meio algo assim. Ache pessoas que te buscam em espírito e em verdade. Ó Deus, para a glória do teu nome, para o louvor do nome do Senhor, nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. No próximo cântico nós vamos recolher as nossas ofertas, os dízimos e ofertas. Eu quero ler 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. A palavra de Deus é assim: cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então este momento é um momento também de adoração ao Senhor, né? De poder ofertar a Deus com alegria no nosso coração. Vamos orar mais uma vez pelas ofertas e depois nós entoamos o cântico. Pai, mais uma vez na tua presença eu agradeço a Deus por tudo que foi mostrado aqui, a grande obra do Senhor. Que o Senhor realmente possa tocar nos nossos corações, os nossos corações arder para essa obra tão grande, Deus. Está inacabada até que o Senhor volte. Então que o Senhor possa usar as nossas vidas, usar essa igreja, usar o teu povo, para que outras vidas venham a ser alcançadas. E neste momento, ó Pai, eu peço que o Senhor esteja abençoando agora esse cântico e também as ofertas que vão ser colocadas diante do Senhor. Que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, a vida de cada irmão que vai ofertar, cada irmão que vai trazer o seu dízimo, a sua oferta. Que o Senhor possa suprir uma necessidade tal, que só somente o Senhor. Porque o Senhor tem nos dado muito, o Senhor tem abençoado, o Senhor não tem deixado de faltar. Por isso nós te louvamos pela tua fidelidade, ó Pai, nas nossas vidas. E sabemos que a obra do Senhor, temos certeza que irá suprir todas as necessidades, ó Pai. Oramos assim e entregamos nas tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar mais uma vez de pé, irmãos. Nós iremos cantar O Rei está voltando.
o Senhor até que Ele venha. Nós vamos cantar mais um cântico, Me Derramar, que você possa se derramar diante do Senhor, já preparando os nossos corações para ouvir a mensagem, que você possa abrir o seu coração, se derrama perante Ele, fala para que Ele possa falar o seu coração. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato.
agora, Pai, o Senhor possa falar conosco através da Tua palavra. Use o Teu servo, Deus, e que nós possamos ser tocados pelo Espírito Santo do Senhor. O Teu som dos nossos corações. Age, fale conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, o pastor está falando. Vamos orar pela... Qual o nome do neto da Rose? Natan. Vamos orar pelo Natan? Tudo bem? Senhor Deus e Pai, que o Senhor tome a vida da Giovana em Tuas mãos e que ela seja usada pelo Senhor Deus para ministrar no coração do Natan. Ó Deus, que a Tua palavra penetre no coração desse pequeno e faça, Senhor, uma obra na vida dele. Usa a Tua filha, ó Deus, esse tempo. Juntos, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor e oramos. Amém. Hoje, segundo domingo do mês de agosto, nós comemoramos o Dia dos Pais. Eu não sei se vocês os pais ganharam muitos presentes hoje ou não, né? Ou ganharam um almoço especial ou não, não sei como é que foi, fez alguma coisa diferente, né? Que gosta, seu pai gosta, ou, né? Eu não sei se você como filho também, né, fez alguma coisa pelo seu pai no dia de hoje. E quando estava pensando, meditando na palavra, a Bíblia mostra o pai sempre em situações muito complicadas. O primeiro pai, o Adão, teve 2 filhos que a Bíblia relata, os primeiros filhos, né, que nasceram, segundo as Escrituras, e o primeiro filho dele, um deles, se torna um assassino. Então, tem filho que o pai vê crescer, se desenvolver para se tornar um assassino. O mesmo pai vê o filho ser assassinado. 2 filhos, um assassino, o outro assassinado. E depois nós vamos ver, e se a gente for seguindo as Escrituras, nós vamos ver várias situações. E aí a gente pode dizer, bom, Adão, né? Adão é Adão. Mas depois as coisas melhoraram. Só que não, né? Nós temos também um exemplo de pai chamado Eli. Um homem, sacerdote do templo, onde os seus filhos abusavam, né, das ofertas que eram dadas para Deus, eles tiravam para o uso deles, particular deles. Eles usurpavam, eles roubavam o que era o sacrifício de Deus. Né? Você vê de Samuel lá, você vai ver que eles enfiavam os garfos lá no caldeirão e tiravam a parte melhor para eles. Filhos ladrões, tirando e roubando das coisas de Deus. E aí nós vemos um outro homem chamado Samuel, um homem fiel, como Eli. Mas ele perdeu o controle dos seus filhos, né? Ele não educou mais os seus filhos. E tem muito pai que não controla mais seus filhos. Os filhos é que mandam. O pai baixa a cabeça e obedece, né? Mas Samuel também, ele foi um homem fiel. Mas os seus filhos também foram um péssimo exemplo. Ou seja, não é porque um pai é fiel que o filho vai ser fiel também. Os filhos de Samuel não foram, assim como os de Eli. Diferente de Eli, Samuel não foi tão omisso, a ponto de ver os seus filhos agindo mal na casa de Deus, roubando, e não estão fazendo nada. Samuel, ele tentou fazer o máximo, ele
queria muito que seus filhos continuassem o seu legado, mas isso não aconteceu. Bom, aí falamos de Adão, falamos de Eli, de Samuel. Mas vamos falar de um rei, então o rei vai dar certo. Vamos pegar um exemplo, Davi. Davi teve 4 filhos que ele teve grandes problemas com eles. Absalão, né, sua filha, seu filho que um filho mata o outro filho também. Absalão matou o irmão dele por causa de uma irmã. Então Davi também viu pelo menos 4 filhos morrendo, se matando, se destruindo. Puxa vida, né? Adão, Eli, Samuel, Davi. E a gente pode passar pelos reis de Judá. Os reis de Israel a gente nem conta. Os reis de Judá que serviram bem, seus filhos serviram mal. Viram os pais, mas não seguiram o exemplo do pai. Aí quando a gente vai para o Novo Testamento, se você olhar na Bíblia e procurar na Bíblia, você vai ver que é raríssimo. No Novo Testamento não existe, não há um texto, um único texto, falando de um pai e o bem de um filho. Não tem. Não há. Você vai falar sempre de Efésios, Colossenses, filhos, obedecei aos vossos pais, ao Senhor. Filhos, obedecei aos vossos pais, porque é o primeiro mandamento da promessa. Pais, não irritei os vossos filhos. É isso que a gente normalmente encontra. E no Antigo Testamento a gente vê também um outro pai, Jacó, que tinha filho preferido, né? Dos 11, tinha um preferido, chamado José. Tinha uma roupa especial, era tratado a pão e ló, né? Pão de ló, tinha o melhor para ele, em detrimento dos seus irmãos. Então Jacó ele era uma pessoa que ele incluía o filho José e excluía os outros filhos, tratava de maneira diferente. Isso era um pai. Então, se você for procurar pai na Bíblia, que seja bom exemplo, vai ser difícil, hein? Você garimpar. Vai ser muito difícil você garimpar. Pais ali, ó. Sansão, o pai de Sansão, talvez seja um bom pai. Mas Sansão também não deu a mínima porque o pai falou. Deu a mínima. Então, se nós olharmos o Antigo Testamento, nós vamos perceber que existem vários pais e vários filhos. E todos esses filhos trouxeram somente tristeza. Filhos que o pai pode ser o maior exemplo de todos, mas não é o suficiente. Pais que talvez tenham educado, mas os filhos chegam numa idade e falam, não, quem decide sou eu. Eu decido a minha vida. Eu sei o que eu quero. Eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu decido, não sou mais criança, não preciso mais te obedecer, porque eu sei muito bem o que eu estou fazendo. E assim, você vai ver no Antigo Testamento tudo isso. Lembrar de mais alguém? Talvez um pai tão relapso como Abraão, expulsando o próprio filho de casa, para fazer a vontade da esposa, né? Como o caso de Sara, expulsa, deixa morrer no deserto. Paizão, hein? Abraão, paizão. Paizão. Expulsa o filho. Aí Deus falou, vai, expulsa mesmo, eu vou cuidar. Então, a gente percebe que ser pai é algo muito complicado. Ser pai é algo muito difícil. Eu falo que filho, ele é uma grande interrogação. Filho é interrogação. Você não tem certeza de nada sobre filho. Nada. Você não pode dizer que ele vai ser bênção, você não pode dizer que ele vai ser maldição, você não pode dizer que ele vai ser bem-sucedido, que ele vai ser um bom cristão. Você não sabe. O filho ele vem e só o tempo vai dizer quem ele vai ser, em coisas boas e coisas ruins.
Bons filhos, maus filhos, filhos ignorantes, filhos talvez relapsos, filhos que talvez queiram servir o Senhor mesmo, entregam sua vida ao Senhor e vivem para o Senhor, e é uma bênção, eu conheço pessoas assim, né? Uma vez eu estava aqui em Holândia, já, e eu recebi uma ligação de um pastor, que eu conheço ele bem, e ele estava precisando de um pastor lá em São Paulo. Ele ligou para me sondar. Ah, pastor, então, nós somos da igreja tal, tudo bem? Ô, meu irmão, tudo bem, tal, como é que está a igreja? Como é que está o pastor Daniel? Ah, o pastor Daniel saiu e tal. Estou ligando aqui em nome da igreja para sondar se você tem interesse de participar da sucessão pastoral aqui da nossa igreja, lá na capital. Aí a gente conversou um pouco, e ele perguntou dos filhos, né? Começando a sondar dos filhos, falando, e os seus filhos? Ah, meus filhos estão no mundão. E os seus? Ah, os meus estão servindo na igreja. Estão servindo, estão louvando, estão tocando, fazem parte disso, parte daquilo, aquilo outro. Falei, glória a Deus. Eu não tive esse privilégio. Ele teve. Então, aí a gente conversou bastante sobre várias coisas. No final ele acabou ele mesmo assumindo a igreja, né? Deixando o trabalho missionário lá no Amazonas, lá nos ribeirinhos, e vindo para a capital e fazendo uma transição para assumir a igreja como pastor dela lá em São Paulo. Filhos é algo muito complicado. Eu acho que sempre foi. A grande diferença, talvez, ao longo do tempo penso eu, que cada vez vai ficando mais difícil. Porque na minha época, ser filho tinha uma coisa que, querendo ou não querendo, a gente aprendeu a obedecer. Gostando ou não gostando, a gente obedecia. Estava lendo uma reportagem lá da cidade que eu morei, né, que praticamente minha cidade, vamos chamar assim, do prefeito, e fazendo lá algumas coisas, e ele comentou um fato lá, porque lá tem muitas moradias sem documentação, né, muitas, e essa semana ele entregou 7.000 documentos, né, de casas lá, né? Tem mais um monte ainda, então só no primeiro entrega foi 7.000 casas. E aí ele falou, olha, eu lembro do meu pai, que trabalhava de segunda a sexta, ralava, para sábado e domingo construía a casinha lá no Telma. Quem conhece o Telma? A região do Telma, irmãos, dá umas 2 ou 3 Holândias, só um bairro. Na Holândia não é nada comparado lá, né? De tanta gente, não é nada, é um pedacinho de lá. E ele falou, meu pai trabalhava sábado e domingo para construir a casinha. Então ele lembrou do pai. Eu lembrei do meu pai, que quando nós fomos mudar para São Bernardo, meu pai me acordava domingo, 5 horas da manhã, para ir ajudá-lo a construir a nossa casa lá em São Bernardo. Eu ficava louco de raiva. E passava o domingo inteiro trabalhando na casa, lá na mãe Fabrini, por causa do meu pai. Quando nós vamos então para o Novo Testamento, nós vamos encontrar também 3 pais. 3 pais. E o que tem em comum desses 3 pais é que os 3 pais têm problemas. E eles buscam o Senhor por causa dos problemas. 3. E a busca por Jesus não foi porque eles tinham a liberdade, eu vou buscar Jesus porque eu quero ouvir a palavra dele, ou porque eu amo, ou porque eu quero ouvir o que ele tem para me dizer. Não, eles foram, os 3 pais, que é o que o Novo Testamento inteiro vai dizer. Você pode procurar no Novo Testamento inteiro, você não vai achar 3 pais que buscam o Senhor por causa de problemas, de dificuldades, que eles não podiam resolver. Isso é bom? Eu não sei. Isso é mal? Eu também não sei te responder. Porque muita gente busca Deus só quando tem problemas.
Aí quando tem problemas, ore por mim. Ore por mim porque estou assim, ore por mim porque estou assado, ore porque estou passando uma situação difícil, ore porque eu estou enfermo, ore porque eu estou desempregado, ore por isso, ore por aquilo. Aí começa então a pedir oração, feito desesperado, porque as coisas não vão bem. Então, se a gente parar e for pensar, muitos buscam a Deus por causa dos seus problemas. Não porque amam, mas porque é uma fuga, é um socorro. No desespero vale qualquer coisa, inclusive, ore por mim, para Deus me abençoar, Deus me ajudar a passar por uma situação X, Y, Z. É a escolha dos homens, humana. Então, o que eu quero dizer, antes de a gente pensar nesses 3 homens, é que ser pai é difícil. Não estou dizendo que ser mãe é fácil. Não, não é isso. O que eu estou dizendo é que ser pai é algo muito complicado. Porque não depende do pai. É esse o detalhe. Ser pai não depende de você. Depende também do outro lado, que é o filho ou a filha. Então você pode fazer o que você quiser. Você pode se esforçar, você pode orar, você pode fazer o que você quiser. Ensinar, ler a Bíblia. Isso não significa que você vai ter sucesso. De forma nenhuma. Não vai. Isso não é garantia. Mas é uma necessidade. A necessidade do homem, o homem pai, é de fazer o que esses 3 fizeram. Em situações diferentes, mas fizeram a mesma coisa. Pedir ajuda a Deus. Ser pai é pedir ajuda a Deus. Os nossos filhos nascem sem manual. Os mesmos filhos que nascem da barriga, pode ser 2 ou 3 ou não sei quantos, né? Sair da sua barriga. Mas o fato é que cada um é diferente do outro. Não são iguais. Na fisionomia é diferente, o jeito é diferente, o gênero é diferente. São diferentes. E se você quiser tratar os 3 da mesma maneira, você não pode. Ou você não deve. Porque cada um é de um jeito. É de uma forma. Mais rebelde, menos rebelde. Mais acessível, menos acessível. E assim é. Então, essa diversidade que Deus faz, né, que Deus constrói, que Deus cria, é algo que acaba permeando a gente. E a gente, na verdade, a gente é pai e não sabe ser pai. A gente nasce uma criança, vem, e aí? Aí você vai trazer em memória o que seu pai fazia com você. E essa memória que seu pai fazia com você nem sempre é melhor. Ou você vai errar onde seu pai errou. Porque às vezes nossos pais erram. E erram muito. Porque ele não sabe ser pai. Ele acha que sabe. Mas será que sabe? Então, tudo isso leva, então, a gente perceber que talvez nós falhamos muito em ser pai. Não porque a gente agiu de má fé, mas porque a gente errou tentando ser o melhor. Eu conheço muito pai, entre aspas, não sei a expressão, eu vou usar uma expressão aqui, eu acho que não vou usá-la, mas muito pai que é manipulado pelos filhos. Você conhece pai manipulado pelos filhos? Eu conheço. Eu ia falar aqui uma palavrinha, né, que era uma fruta, não vou usar esse nome, né, dessa fruta. Que os filhos manipulam o pai. Ou que o pai é tão apaixonado pelos filhos que acaba deixando fazer o que ele quer. E dizendo ainda amém. Eu conheço muito pai assim hoje, até pai crente. Que o filho erra e ele está lá passando a mão. Não, meu filho não. É um erro. O pai está errando. Conheço muitos pais que querem cuidar dos filhos como se fosse uma redoma de vidro, né? Uma proteção. Não, meu filho não pode sair debaixo da minha asa. É um erro também. Até porque você não vai ver o resto da vida. Você não vai viver para sempre.
naturalmente você vai morrer e o seu filho vai continuar? E como é que você quer que o seu filho viva em função da sua vida? É um erro. Você tem que deixar o seu filho pastar. Não é isso que diz assim? Ele não vai morrer. Ele vai sofrer, mas vai aprender. E é assim que se forma caráter. Homens, mulheres, de fibra. É passando por sufoco. Aprendendo. Então, todas essas coisas, irmãos e irmãs, acaba mostrando quem somos. Quem de fato nós somos e vivemos. Acho que minhas mensagens estão ficando cansativas, os irmãos estão saindo no meio de outras mensagens, né? Domingo passado e hoje. Vou começar a repensar, né? O final do ano está aí, acho que está na hora de passar o bastão, né? Aí, ser pai é difícil. E é complicado. E o mundo de hoje, a sociedade de hoje, ela vai atrapalhando mais. Vai atrapalhando, porque hoje os filhos têm acesso a coisas que antigamente nós não tínhamos. Eles sabem de coisas que antigamente nós não sabíamos. Eles têm uma influência muito difícil. Eles estão numa escola que você não tem controle. Você não sabe os amigos dele que tem na escola. Você pode tentar selecionar as amizades. Mas você sabe a influência que ele sofre na escola que ele estuda? Você sabe como foi o estudo dele ao longo dos anos? Você sabe que foi um menino ou menina que influenciou o seu filho? Ou que chega no ouvido dele e chama ele de bobo porque ele não faz tais coisas? Bullying. E tantas coisas que talvez você nem saiba. Talvez você não conhece seu filho. Ou que fica no quarto fechado, jogando o tempo todo. Então, são coisas complicadas para nós. Lá em Marcos capítulo 5, verso 22, mostra o primeiro deles. Marcos 5, 22. Estamos no Novo Testamento. O Novo Testamento fala de 3 pais. 3. Marcos 5, 22. E aqui chega um homem chamado Jairo, um religioso, um homem que era um dos principais da sinagoga. E esse homem chega para Jesus, onde Jesus estava, prostrou-se aos pés dele, verso 22, e no verso 23 ele diz: a minha filha está moribunda. A minha filha está morrendo. É isso que ele está dizendo. A filha desse pai, ela está morrendo. Como eu disse, ele não busca o Senhor porque ele ama o Senhor. Ele busca o Senhor porque ele está desesperado. Um pai desesperado por ver a sua filha estar morrendo. Então ele busca Jesus para ajudá-lo. Ou melhor, para ajudar a sua filha. Por quê? Por causa do desespero dele. Se talvez ele não tivesse desesperado, eu não sei se ele buscaria Jesus em algum momento. Mas ele buscou por causa disso. Olha o que diz a palavra: a minha filha está morrendo. Me ajuda. E aí, com toda a cultura judaica, vai na minha casa, coloca a mão para ela se salvar, para ela ser curada. É o desespero de um pai. Que ele busca Jesus para quê? Para curá-lo, para salvá-lo, para ressuscitá-la. Ele não busca Jesus para ensinar a educá-la. Ele não busca Jesus para ensiná-lo como cuidar dela. Ele não busca Jesus para isto. Ele busca Jesus para salvar a vida dela. É claro que dentro desse contexto todo, que a gente não vai entrar, ele acaba aprendendo algumas coisas. Jairo. Porque a filha dele se confunde com a mulher também de fluxo de sangue. As duas mulheres têm problemas. E Jesus justamente trabalha as duas mulheres no mesmo contexto. As duas
na menstruação. As duas numa situação de estar contaminado, impuro. A filha de 12 anos dele e a mulher de 12 anos com fluxo. Mas isso deixa para uma pregação mais feminina. Mas no caso dele, desse Jairo, o desespero dele era esse: salvar a sua filha, curar a sua filha. Veja o motivo, a motivação. É uma motivação válida? Claro que é. Agora, isso é tudo? É claro que não. Então, ele mostra para nós que ser pai, muitas vezes exige de nós ter visão de coisas. Visão. Ampliar a visão. Talvez eu errei muito com os meus filhos, muito. Mas eu fiz, durante a criação dos dois, eu os criei para o mundo. Eu não criei eles para mim mesmo. Eu criei eles para viver nesse mundo. E sobreviver nesse mundo, sem minha presença. E assim foi. Então, quando eu falava, ô pai, me leve em tal lugar de carro, eu falava, não, tem um ônibus lá embaixo, pega o ônibus e vai. Ô pai, não sei o que, eu falava, não, era duro. Duro no sentido, não porque eu a não amava, mas no sentido de prepará-los para a vida. Porque a vida é dura. A vida não é fácil. É fácil viver? Não é. E preparei para a vida. Nesse ponto, tive sucesso. Por quê? Porque eles vivem a vida deles, nunca me pedem R$1. Glória a Deus, até hoje nunca me pediram dinheiro, R$1. Porque tem pai que fica dando, né? O filho vai pedindo e vai dando. Ó, pai, me dá tanto. Ó, pai, me dá tanto. Ó, pai, me dá tanto. Pai, me dá tanto. Pai, me dá tanto. E tem pai que dá, vai dando. Fora dentro de manhã, hoje a pregação é para o pai. Vai dando. Poço sem fundo. Ó, o pai resolve, né? Para que eu vou sofrer? Então, eu posso ser inconsequente. Meu pai banca. Então, eu lembrei do quarto pai agora, que é o pai do filho pródigo, né? Falei tanto de pai, do filho que pede. Então, irmãos e irmãs, Jairo é isso. Ele busca Jesus pela vida da sua filha. Esse é um momento. Depois, nós temos um outro, lá em Marcos ainda, capítulo 9. Marcos, capítulo 9, verso 17. Lá em Marcos 9, 17, ele começa a dizer o seguinte: e uma multidão respondendo disse, mestre, trouxe-te, e um da multidão respondendo disse, mestre, trouxe o meu filho, que tem um espírito imundo, e onde quer que este o apanha, despedaça, o escuma, arranja os dentes, e vai secando, e eu disse aos teus discípulos que expulsassem, e não puderam. E ele responde, ó geração incrédula, até quando estarei com você? Jesus aqui, eu acho que ele estava assim, né? Gente, não aguento mais viver nesse povo. Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando vou ter que aguentar isso? O Senhor disse aqui, está escrito lá, né? Até quando estarei com vocês? Vocês não têm nada de bom, vocês não fazem nada direito. Até quando? Até quando vou ter que suportar vocês? Então até Jesus tinha paciência, né? A paciência dele está aqui, ó. Geração incrédula, povo incrédulo, povo que não tem noção, vamos chamar de povo sem noção. Ali. Até quando? E aí ele responde, traz o menino. Traz o menino porque os meus discípulos não são capazes,
Não é porque eles não têm a capacidade, é porque são incrédulos. Eles estão comigo, mas eles não têm compromisso comigo. Eles não se dedicam, eles não dependem de mim. Eles não aprenderam ainda. E Jesus disse: traz o menino. E aí trouxeram o menino, no verso de número 20, diz daí então que o Espírito se manifesta, e Jesus vai e expulsa aquele menino. E no verso número 24, o pai chora. 24. O pai disse: eu creio, ajude-me a vencer a minha incredulidade. Um pai sem fé. Um pai que não acreditava. Na minha tradução diz aqui, no verso 34, que na minha tradução diz que o pai chorou. Porque ele olhou para si mesmo. Ele viu dentro dele mesmo, como pai, a sua fraqueza. Porque ele via o seu filho daquele estado, ele não podia fazer nada. E muitas vezes ele não podia fazer nada porque ele se autodetonava, ele se autobloqueava, porque ele não tinha fé. Aliás, a maioria das pessoas ali estava sem. Quando Jesus diz isso é porque as pessoas não têm fé. Estava com Jesus, mas sem Jesus. E aí então o pai diz: eu creio, ajuda na minha incredulidade. Na minha tradução diz chorando. E aí Jesus então expulsa o demônio da vida daquela criança. Então nós vemos um segundo pai. O primeiro, Jairo, buscando a salvação para a menina. O segundo pai buscando cura para o filho que estava endemoniado. 3 pais. Um terceiro pai, aqui que nós temos, está lá em João 4,46. João 4,46, ele fala de um homem que tinha poderes. E aí, a partir do verso 46, quando ele chega lá em Caná, vem lá um homem, verso 47, diz ali, quando ouviu falar que Jesus tinha vindo para a Judeia e chegando a Galileia, procurou e pediu-lhe que fosse curar seu filho, porque estava à beira da morte. A mesma coisa de Jairo. 3 homens que buscam Jesus por causa dos seus filhos. O judeu, quando ele nasce um filho judeu, quando ele pega aquela criança, ele fala uma frase quando nasce e a última frase quando morre. A mesma frase, quando nasce e quando morre. E ele diz: Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Had. Ele fala no ouvido da criança. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Had. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E fala no ouvido da criança. Quando esse judeu velho vai morrer, sente a morte chegando, ele diz essas mesmas palavras. Ele morre. Quando o muçulmano nasce um filho muçulmano, ele chega para o ouvido da criança e diz: La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ele diz: não há Deus senão o único Deus, Alá. Ele fala no ouvido da criança, 3 vezes de um lado, 3 vezes de outro. E quando o muçulmano morre, ele vai dizer, a última frase que ele vai dizer em vida é La ilaha illallah. E às vezes ele continua dizendo que Maomé é o seu profeta. Reshullah Allah. Então, ele está dizendo isso. Quando o filho nasce, ele coloca o filho diante do Senhor. O judeu, na sua visão.
o islâmico na sua visão. Ensinar a criança no caminho que deve andar é o que diz Provérbios. Ensinar sim, mas não significa sucesso, porque não depende de você, pai. Você pode fazer o seu melhor, mas não significa que você vai colher o melhor. Não. E é isso que dói, é isso que machuca, é isso que entristece ser pai. Porque ser pai não é garantia de nada. Ser pai pode significar bênçãos, como pode significar tristezas, dores, choro. Quando você vai numa penitenciária, você vê isso. Aquela fila de mães quase sem pais. E assim é. 3 homens, o que eles me ensinam? A motivação deles é motivações legítimas, não vou discutir, mas uma coisa que eles ensinam, que eu acho que foi a primeira coisa que eu fiz. Fiz isso 3 vezes na minha vida. Quando casei, quando nasceu Teca, a Stephanie, quando nasceu o Bruno. Essas 3 vezes eu fiz essa mesma coisa. Nas 3 vezes eu cheguei e disse ao Senhor, Deus, Senhor, me ajuda. No caso da esposa, me ajuda a cuidar da minha esposa, durante os anos que terei. No caso da Teca, me ensine, Senhor, e me ajude a cuidar da Teca. Que eu possa ser um pai, um provedor na vida dela. Na vida de Bruno, a mesma coisa, porque o meu maior medo era eu falhar como pai, como esposo, no sentido de provisão. Nunca faltou nada. Passamos momentos difíceis algumas vezes. Arroz e farinha e ovo, nada mais que isso. Isso aconteceu. Passamos bonança, coisas boas, passamos dificuldades, coisas boas, mais boas do que ruins. Glória a Deus por isso. Mas o meu medo era falhar como pai, no sentido de provisão. Talvez o meu maior erro foi ser um pai ausente, onde muitas vezes o trabalho sobrepunha estar com a família. Viajar muito, sair muito e deixar a família. E achar que presentes resolveriam isso. Talvez esse seja o meu maior erro. Como pai, esses meninos, esses 3 aqui que os pais foram atrás, os pais me ensinam que eu como pai devo estar sempre diante do Senhor. Porque o único que pode ajudar um pai é o Senhor. Só o Senhor pode dar visão, só o Senhor pode dar entendimento, só o Senhor pode dar resposta, só o Senhor pode nos ensinar. E mesmo assim, Deus vai tratar comigo, pai. O que vai acontecer na vida do meu filho ou filha é problema dele com Deus, não é problema meu. Ele que vai escolher servir o Senhor ou não, buscar o Senhor ou não. Aí eu falei para vocês que lembrava do 4 pai, né? O pai do filho pródigo, que não era um pai de fato, né? Era um pai ali, o Senhor dando um exemplo de um pai que tinha 2 filhos. 2 filhos terríveis. Veja que até nesse exemplo os 2 filhos são terríveis. O filho da desgraça e o filho sem graça. O filho da desgraça me dá os meus bens, me dá tudo que eu tenho direito e estou indo embora, querendo a morte do pai. E o filho sem graça, por que faz isso para o teu filho lá que eu estou aqui há tanto tempo e não me deste nada? Um filho sem graça, um filho da desgraça. 2 filhos, péssimos. Até nisso, até no exemplo de Jesus, Jesus mostra pais que têm um coração enorme e com filhos rebeldes, filhos problemáticos. Se no próprio exemplo do Senhor não teve um final feliz,
quem garante que eu vou ter um final feliz? Mas com tudo isso, irmãos e irmãs, eu sei que o Senhor é bom. Porque a gente experimenta, sendo pai, a bênção de pegar uma criança e colocar no colo. Eu lembro quando eu colocava a Teca para dormir, lá na Rua do Manifesto, e eu tentando fazer dormir, e falei, bom, deixa ela olhar. Aí eu olhava para ela, aqueles olhos desse tamanho, arregalado. Eu falei, não vai dormir não? Eu lembro as broncas que eu dei nela. Ela foi crescendo, comprou a bicicleta, foi crescendo. Começou a falar caipira lá em Pedreira. Falei, está na hora de voltar para São Paulo. Vivia na rua, brincando com os vizinhos. O Bruno, chorão. Eu lembro. Ser pai é uma bênção. Não é pelas dificuldades que a gente enfrenta como pai que a gente reclama. Não. Eu dou graças a Deus porque eu pude ser um pai. Eu dou graças a Deus pelos meus 2 filhos. Dou graças a Deus porque eu os amo muito. Eu dou graças a Deus porque esses 2 filhos me trazem preocupação. Não em relação a coisas materiais, mas as coisas espirituais. Onde eles vão passar a eternidade. Isso me preocupa. A preocupação que eu tenho com eles é só essa. Onde vocês vão passar a eternidade? Como pai, ensinamos, falamos, como filho de pastor, ouviram. Foram batizados, desceram as águas, mas eu não sei. O que eu sei é que pelos frutos os conhecereis. E pelos frutos que eles praticam, eu não sei. Eu estou na dúvida. Mas uma coisa eu sei. O Senhor Deus esteve comigo e o Senhor Deus está comigo. Uma coisa eu sei, no meio de todas essas dificuldades, no meio de lágrimas, no meio de raiva, no meio de tristeza, no meio de tantas emoções tão distintas, o Senhor sempre esteve conosco. Quando eu errei, o Senhor estava comigo, quando acertei, o Senhor estava comigo. E hoje, o Senhor está com eles. Em São Paulo, você sabe que lá é um pouquinho diferente daqui. Todos nós em casa já fomos assaltados, no mínimo, cada um 2 vezes. Eu, 2 vezes, a Nina, acho que 2 vezes, com arma na cabeça, o Bruno, o Té, todo mundo já foi assaltado, várias vezes. Mas o Senhor guardou a gente. Ser pai é difícil, porque filho dura muito. Normalmente o filho dura tanto que a gente fica velho, o bicho está vivo ainda, né? O pai dura muito, o meu filho dura muito. O filho dá trabalho, ainda mais quando você mora, ainda mais trabalho ainda. Mas é uma bênção do Senhor. E com todos esse sofrimento desses 3 homens, o pai do Jairo, o pai daquele menino e o pai daquele que estava endemoniado, os 3 receberam a bênção de Deus e tiveram seus filhos restaurados. O que eu quero dizer então, que isso se é um lugar onde o pai tem que estar, é perto do Senhor Jesus. Porque só Ele tem respostas que eu não tenho, como pai. Só Ele pode fazer na vida dos meus filhos aquilo que eu não posso fazer. Estar com o Senhor é o nosso maior privilégio. Amém. E a nossa segurança é estar com Deus, é estar com o Senhor Jesus. Porque coisas que a gente não tem respostas. E o que é bom para mim não é bom para você. O que foi bom para o meu filho talvez não é bom para o seu. Não pode tudo igual. Então glorifica a Deus pelos seus filhos. E cada lágrima que você derramar por eles, faz parte. Eu fico imaginando quanto Samuel chorou. Eli, Davi,
Adão. Quantas lágrimas esses homens, a Bíblia não fala, mas eu fico imaginando, ele fala de Absalão. Davi fala de Absalão. Absalão, devia eu ter morrido e você ter ficado. Aí Jobe vai lá e dá um tapa na... Mas qual será que foi a dor de Adão? Qual foi a dor de Eli? Qual foi a dor de Samuel? Qual foi a dor desses homens? Qual a sua dor? O que te preocupa? O passado? Que não tem como mudar? O presente? Que você vive? Ou o futuro? Que você pode ter com seus filhos? Onde você quer viver? Alguns vivem no baú, no passado. Mas vou dizer uma coisa, irmão, irmão, né? Estou pregando para os pais. Vive o futuro. Tudo se fez novo, não é isso que diz a palavra? O pai do filho pródigo diz o quê? O seu irmão estava morto, mas agora está vivo. Vamos viver o vivo. Não vou pensar no passado. O passado foi, as coisas velhas ficaram para trás. E eis que tudo se fez novo. Se erramos, fazemos de novo. Temos oportunidade para isso. A oportunidade do perdão, pedir perdão se errei, de perdoá-los se eles erraram. Mas eles continuam sendo seus filhos, os meus filhos, os nossos filhos, que a gente ama tanto. E homens, eu lembro claramente de um momento da minha vida, quando meu irmão Everton, ele sempre teve algumas dificuldades. Everton já partiu de uma maneira terrível. Meu irmão, do meio. E o Everton, na época ele trabalhava na Volkswagen, ele desapareceu. Levou uma semana para encontrá-lo. Ele estava com meu avô lá em Alagoas. E meu irmão termina com ele desaparecido até hoje. Depois encontramos, voltou, depois ele desapareceu de novo, depois voltou e assim foi. E fazem em fevereiro, todo mês de fevereiro, dia 13, 17 de fevereiro, completa sempre um ano. E agora completou 6 anos que ele desapareceu e não tivemos mais notícia. Mas eu me lembro quando meu irmão sumiu pela primeira vez. Meu pai, que é um alagoano difícil, duro. Eu me lembro até hoje, quando lágrimas rolaram dos olhos dele. Foi a única vez que vi meu pai chorar. Foi quando meu irmão desapareceu. E uma segunda vez que vi os olhos do meu pai lacrimejar. Foi quando a gente despede dele lá em Alagoas, quando a gente vai lá. Ele não chora, mas os olhos dele enchem de água. E os meus também. Porque ele é meu pai. Com todos os defeitos, ele é meu pai. É o pai que Deus me deu. E glória a Deus por isso. Como os filhos que eu tenho, Deus me deu. E glória a Deus pela vida deles. Não é? Glória a Deus. É difícil? É. Mas o Senhor Jesus está conosco. E quando Ele está conosco, Ele nos ajuda. Porque por nós mesmos, nós não podemos. Graças a Deus por essa palavra. Porque ela me consola. E ela me ajuda a amar mais, a levantar a cabeça e prosseguir. Amém? Deus abençoe, pais. Deus abençoe, pais, as suas vidas, seus filhos, filhotas, filhos lindos que você tem, né? Não sei os seus, mas os meus são lindos. Né? Que Deus abençoe vocês.